Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de introdução à teologia sistemática. Em primeiro lugar, eu gostaria de externar meu agradecimento a Deus por estar nessa aula, iniciando a segunda parte da proposta de conteúdo da nossa matéria. Até a aula da semana passada, nós vimos uma primeira parte conceitual e metodológica. E agora nós vamos ver uma parte onde abordaremos as principais doutrinas que estão presentes na teologia sistemática. Quero fazer também uma consideração de uma atividade diferente que vocês têm essa semana. Essa semana vocês têm uma verificação de aprendizagem. Essa verificação de aprendizagem tem como objetivo avaliar a absorção do conteúdo da parte de vocês, das aulas até a semana passada, ou seja, a primeira parte da nossa disciplina. Então, todas as perguntas e conteúdos são relacionados a essa primeira parte. A aula que estamos iniciando hoje não faz parte desse processo da avaliação que vocês farão essa semana. Peço que vocês possam revisar o conteúdo e vocês vão ver que essa avaliação não é feita com cascas de bananas, como dizem, mas para verificar a sua compreensão do conteúdo e para que você possa crescer e ser aprovado como um seminarista fiel à palavra do Senhor. Deus possa estar abençoando a você, dando-lhe sabedoria e fazendo com que você recorde os conteúdos que você estudou. Bem, dito isso, eu gostaria de partir para o conteúdo dessa semana, que é sobre teontologia e bibliologia. Nós temos dois objetivos. O primeiro, compreender as diferentes categorias da teologia sistemática. Vocês vão começar a ver as doutrinas que são estudadas nessa área de estudo da teologia e também identificar a relevância do estudo da teologia sistemática para o exercício do mistério cristão. Queremos apresentar também que essas doutrinas que envolvem estudo, análise, discussão, não se prende apenas a esses elementos. O estudo da teologia sistemática deve levar o seu estudante, ou aquele que estuda, a ter uma maior e melhor qualidade no exercício do mistério cristão. Os conteúdos vistos nessa matéria devem nos ser dados como ferramentas para o ministério cristão. Bem, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve revisão sobre as tradições teológicas cristãs, que foi o conteúdo que vimos na última aula. Então, nós vimos que as tradições teológicas cristãs, elas são a forma de se referir às perspectivas teológicas dentro do cristianismo. Aqui a palavra tradição representa a transmissão de uma forma de interpretação. Logo, quando nós falamos tradição teológica cristã, estamos falando de uma linha de interpretação que tem uma história dentro do cristianismo. E ao falarmos de tradições teológicas cristãs, estamos falando de linhas de interpretação distintas, singulares, que têm também tradição dentro da história do cristianismo. Então, esse é o nosso resumo para que vocês possam entender, ok? Teontologia. A palavra teontologia vem do grego theos, que é Deus, e logia, que é discurso, o estudo. Sendo assim, a teontologia no locus da sistemática, ou seja, no campo de estudo da sistemática, está interessado no estudo do ser de Deus, da sua natureza, da sua essência. Em alguns lugares na Europa, a teontologia, e também nos Estados Unidos, é chamada de teologia própria, porque ela está justamente interessada nisso, na natureza de Deus, quem é o Deus verdadeiro, como nós podemos conhecê-lo, e nós iremos ver que dentro desse campo de estudo da sistemática, alguns temas, alguns questionamentos devem ser estudados e respondidos.
estudamos na teontologia sobre a existência de Deus, como é que nós podemos observar e argumentar sobre a existência de Deus? Geralmente na teologia sistemática nós apontamos para algumas respostas a essa pergunta. Apresentamos a própria revelação especial de Deus, que afirma isso, ela parte de um pressuposto que Deus existe. Nós apresentamos também a própria consciência humana. Todos os homens nascem com um senso da divindade, por assim dizer. E eles têm uma necessidade de Deus. Ninguém nasce ateu. Né? E também nós podemos observar a existência de Deus pela própria demonstração da criação. A Escritura diz que a criação revela a glória de Deus. Também, ao longo da história, houve um grande esforço por mostrar filosoficamente, por meio de argumentos lógicos, racionais, a existência de Deus também. Então, na hora de estudarmos a teontologia, esse é um questionamento. Deus existe? Se sim, como nós podemos mostrar a sua existência? Não provar no sentido do método científico, mas demonstrar a partir daquilo que ele mesmo se deu a conhecer de si e da sua natureza. Os atributos de Deus, no caso, suas qualidades, o seu caráter. Essa é uma área que tem uma aplicação prática muito grande e parece que tem sido esquecida por parte dos estudiosos. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é infinito, ele é transcendente, ele é imanente, ele é todo-poderoso, ele conhece todas as coisas e tem todo o poder. Logo, tudo isso tem também uma aplicação prática. Na teontologia nós estudamos isso. E a Trindade. Né? A Trindade fala sobre a essência do ser de Deus. Esse Deus que existe, que conhecemos as suas qualidades, tem uma natureza, e essa natureza ela é trinitária. Esse será o tópico que vocês irão aprofundar no campo da teontologia nessa semana. Também a criação é um dos temas estudados, e a relação de Deus com a criação. Não somente a criação física, a criação natural, mas também a criação do mundo espiritual. E também a providência, que é como Deus tem executado o seu governo, como é que Deus tem exercido o seu governo, o seu santo decreto, como é que Deus governa e rege esse mundo. Né? Então são temas estudados dentro da teontologia. Então, no campo da teologia sistemática, geralmente nós começamos ou pela teontologia ou pela bibliologia, porque são dois temas de fundamental importância. Porque na teontologia, por exemplo, nós estudamos o ser de Deus, conforme revelado nas Escrituras. E uma correta compreensão do ser de Deus é necessária para o ministério fiel a Ele e que o glorifique. Uma compreensão errada, em contrapartida, do ser de Deus, nos levará à adoração a um ídolo criado e não ao Senhor Todo-Poderoso. O teólogo trata e anuncia o ser de Deus e as suas obras. Mas se ele não conhece, se ele não tem uma boa compreensão de quem Deus é, como ele vai anunciar, então, esse Deus que ele diz se relacionar, conhecer e proclama? Então, faz-se necessário termos uma atenção nesse campo de estudo, e ele é muito prático, porque todas as vezes que proclamamos o Evangelho, estamos proclamando o Evangelho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Bem, a bibliologia também tem a sua origem no grego. Biblos, livro, e logia, discurso, estudo. A palavra biblos, que é literalmente livro, também ficou conhecida como escritura, ou como Bíblia. Né? Bíblia, no caso, é o plural. Então, no campo da teologia sistemática, a bibliologia estuda a natureza da Bíblia como revelação de Deus.
Então, qual é a natureza das Escrituras? O que elas são? Né? Que tipo de revelação é essa? Então, alguns temas são estudados nessa categoria da teologia sistemática. Por exemplo, o cânon das Escrituras. Qual é a medida dos livros da Bíblia? A Bíblia tem quantos livros? O que nós devemos aceitar como sendo Escritura? E o que nós não podemos aceitar como Escritura? Isso também é estudado dentro da bibliologia. A revelação das Escrituras. Deus se revela na sua criação, na consciência humana, na história, mas ele também se revela de uma forma especial na sua palavra. E nós precisamos estudar o que a Escritura fala sobre essa revelação. E aí algumas características da Bíblia são estudadas também. A inspiração, né? Ela é a revelação, ela é a própria voz de Deus, ela tem uma origem divina. Né? Deus inspirou, né, soprando e supervisionando a produção desse livro sagrado. A inerrância, a Bíblia não contém erros, é necessário que vejamos isso. Ela não pode falhar, como nós vemos o próprio Jesus ensinar nos evangelhos, e também sobre a autoridade das Escrituras e a sua suficiência. As Escrituras são suficientes para que conheçamos Deus e vivamos uma vida que o glorifique, ou precisamos de outras fontes? Então, tudo isso é estudado dentro da bibliologia. Vocês irão, nessa semana também, aprofundar um pouco sobre essa parte chamada autoridade das Escrituras. Mas a bibliologia, assim como a teontologia, constitui-se num campo da teologia sistemática que é fundamental, ele é basilar. Pois nesse campo nós vamos estudar a natureza da revelação especial de Deus nas Escrituras. Então, uma correta bibliologia faz-se necessário para aquele que se dedica ao estudo teológico. Pois a fonte primária do estudo da teologia é a Bíblia. Então, uma compreensão errada das Escrituras vai nos conduzir não a uma proclamação fiel, mas uma proclamação equivocada. E, portanto, não nos conduzirá à salvação. Não nos conduzirá a um correto conhecimento de quem Deus é. Veja que essas duas doutrinas, estão intimamente ligadas. A teontologia e a bibliologia. Geralmente nos livros de sistemática, eles começam sempre com uma dessas duas doutrinas, ou a teontologia ou a bibliologia. Então veja que estou falando das sistemáticas conservadoras. Elas começam por aí. Os seus temas doutrinários iniciam ou com o estudo do ser de Deus ou com o estudo das Escrituras. Bem, nós introduzimos de forma rápida essas duas doutrinas e vocês vão aprofundar um pouco mais justamente na teontologia sobre a Trindade e no campo da bibliologia, na doutrina da bibliologia, vocês irão aprofundar um pouco mais sobre as Escrituras. Espero que vocês possam, assim, ter uma boa semana de estudo e que Deus possa abençoar todos vocês. Forte abraço e Deus vos abençoe.